Olá, meu nome é Gustavo Queiroz e juntamente com Carlos Henrique falaremos sobre a cultura do brócolis. O brócolis tem a origem na bacia do Mediterrâneo, onde atualmente é a Turquia, e ele é domesticado e cultivado na Itália no século 8 a.C. e era servido em pratos para pessoas com um grande poder político. Por volta do século XIX, depois de Cristo, ele foi introduzido na América por meio dos imigrantes italianos. O brócolis ele é do reino Plantae, filo Magnoliophyta, classe Magnoliopsida, ordem Brassicalis, família Brassicaceae, gênero Brassica e espécie Brassica oleracea. Em sua morfologia, ele possui um caule mais longo, suas folhas possuem nervuras menos salientes, os pedúnculos são mais compridos e distanciados e sua inflorescência é menos compacta, comparada às outras brastas. Aqui, como podemos ver, uma imagem representando o caule, as suas folhas, também o seu pedúnculo e aqui a sua inflorescência. O brócolis possui botões com pétalas amareladas, os seus estames são segmentados, com um pistilo que possui um estigma esférico, e o seu fruto, que é denominado síliqua. Segundo a produção, a América do Sul produz cerca de 10% do total cultivado no mundo, sendo que o Brasil é o maior produtor da América do Sul, com 48%, produzindo cerca de 290 mil toneladas. Seus principais produtores são São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Pode ser cultivado cerca de 20 mil plantas por hectare, e isso varia muito dependendo do seu espaçamento, sendo ramoso, obtendo uma produtividade de 10 mil a 18 mil maços de 1 kg por hectare, e a inflorescência única alcançando produtividade de 7 toneladas a 22 toneladas por hectare. Sobre a sua importância, é uma das hortaliças mais consumidas no Brasil, com uma proporção de 1,04 quilos por ano por pessoa, o que é ainda pouco para a nossa dieta. Tem importância econômica por geração de empregos, desde o cultivo até a industrialização do brócolis, rendendo cerca de 1,2 bilhões de reais. Seu crescimento se encontra entre 4% e 5% ao ano. A partir do brócolis pode ser feito saladas, refogados e tortas. O brócolis ajuda a diminuir as inflamações por possuir antioxidantes como a vitamina C. Também ajuda no controle do açúcar no sangue, ajuda na saúde cardiovascular, também diminui a prisão de ventre. É indicado para gestantes por possuir ácido fólico, que é uma substância essencial no desenvolvimento do feto, assim como melhora a função cerebral, justamente também pela presença do ácido fólico. Combate o envelhecimento por estar ligado pelo fato de seus componentes estar ligado também à produção de colágeno no nosso corpo. Fortalece os ossos e também melhora o sistema imunológico. E ainda existe alguns benefícios que estão sendo pesquisados, como a redução do risco do câncer, a melhora na saúde bucal e dentária e também a erradicação da Heliobacter pylori, que está relacionada com a gastrite. Porém, o excesso no consumo bloqueia a absorção de iodo na tireoide, o que é prejudicial ao nosso organismo. Na sua carga nutricional, é composta por fibras, proteínas, gorduras, vitamina A, que é o retinol, vitamina B, que é a tiamina, vitamina B2, que é a riboflavina, vitamina B5, vitamina C, cobre, além de magnésio, manganês, zinco, potássio, cálcio, ferro, fósforo e sódio. Dentre as suas variedades existe o ramoso,
que é mais direcionado, que possui colheitas múltiplas e é mais direcionado para o consumo in natura, comercializado em massas, cuja obtenção dos seus cultivares é feita por meio da polinização aberta, e também existe o tipo inflorescência única, também conhecido como cabeça única, o qual os seus cultivares são obtidos por meio de híbridos simples. Os cultivares geralmente são provenientes da Ásia, da Europa e da América do Norte e passam por um processo de adaptação antes de serem cultivados aqui no Brasil. Que, como podemos ver nessa primeira imagem, um exemplo de inflorescência única, em que a sua granulometria é menor, sendo assim também mais compacto e de maior diâmetro, que são características que interessam a indústria, e o do tipo ramoso, que possui um caule mais comprido, sua granulometria maior, assim como maior espaçamento entre seus botões florais, e sendo mais direcionado para o consumo in natura. Dentre as suas variedades, podemos destacar a BRO 68, da Syngenta, a Mônaco, também da Syngenta, a Shigemori, da Sakama, a Lord Summer, da Sakama, Avenger, da Sakata e Imperial, da Sakata, sendo todos esses do lado esquerdo variedades do tipo inflorescência única. Já que no lado direito temos exemplos de cultivares ramosos, como o ramoso Piracicaba e o ramoso Santana, que são de domínio público por estar relacionado com várias empresas no mesmo cultivar. O ramoso Brasília, da Ortec, a Hanana, da Sakama, a Anapon, da Sakata, e a Anabi, a F950, da Sakata. O seu ciclo é dividido em 4 estágios. O primeiro estágio, que é desde a germinação até o transplantio, que ocorre entre 0 a 30 dias. O segundo estágio, onde se encontra a fase vegetativa da planta, é de 30 a 60 dias. O terceiro estágio e o quarto estágio, que são fases reprodutivas. No caso, o terceiro estágio de 60 a 90, no qual até 90 dias a inflorescência adquire seu pleno desenvolvimento, e o quarto estágio para a emissão dos botões florais, sendo a colheita localizada aqui no terceiro estágio. E o número de dias também varia muito de acordo com o ambiente que o brócolis esteja onde se encontra. Que, como podemos ver nessa imagem, uma fase de desenvolvimento do brócolis, desde a semente até a formação de uma plântula, um desenvolvimento vegetativo e a emissão da inflorescência junto com o seu desenvolvimento até o seu máximo desenvolvimento, onde se situa a colheita. O ambiente propício para o desenvolvimento do brócolis possui uma temperatura que varia de 20 a 24 graus Celsius antes da inflorescência central, e depois da inflorescência central é recomendado uma temperatura de 15 a 18 graus Celsius. Temperaturas constantes acima de 25 graus Celsius pode causar danos à inflorescência, assim a queda de produtividade. O solo ideal para o cultivo do brócolis é medianamente resistente à salinidade, com pH entre 6,5 e 7. No caso de solos muito ácidos, vai aumentar a deficiência de molibdênio, e no caso de solos mais alcalinos, aumenta a deficiência ou carência de manganês e de boro. E como podemos ver nessa imagem, que o brócolis também ele é utilizado em consórcio com a cebolinha. Dentre os sistemas de produção, existem os túneis que servem como proteção contra as pragas. Pode ser feito também plantio sem formação de canteiros, que é mais indicado para áreas planas, como podemos ver nessa imagem, e um plantio mais em larga escala. A irrigação pode ser feita por meio da aspersão, por meio de sulcos, microaspersão ou gotejamento. Esses são os 4 principais métodos de irrigação do brócolis, sendo escolhidos conforme a realidade local. Em um método que não gaste muita água e que também não deixe o brócolis entrar em um estresse hídrico.
O brócolis também pode ser cultivado em sistema de plantio direto, em que deve estar atento à escolha da palhada. No caso, é utilizado mais o milheto, o milho, a braquiária no verão, e no inverno a aveia preta e o trigo. No caso das gramíneas, ela interfere na adubação do brócolis, em que o cultivo do brócolis, após a presença de gramíneas na área, deve-se aumentar a adubação de nitrogênio e reduzir a adubação de fósforo e também a adubação orgânica. E também existe o sistema consorciado, principalmente com olerícolas, como a cebolinha, que vimos pouco antes, alface e também beterraba. Ainda é utilizado plantas medicinais e aromáticas, como a sálvia e o alecrim, e também espécies forrageiras, como a aveia preta, ervilhaca e o nabo forrageiro. Aqui, como podemos ver nessa imagem, um sistema de consórcio com o brócolis intercalado com o alface. Dentro de seu sistema de produção ainda pode ser utilizado leiras para o cultivo do brócolis ramoso, onde os seus canteiros possuem de 1 a 1,5 m de largura por 15 a 20 centímetros de altura, em que a utilização dos canteiros possibilita a introdução de fitas gotejadoras, também túneis para proteção das plantas, e aí também a utilização do mulching, que é um plástico que envolve todo o canteiro, facilitando assim o processo de irrigação, mostrando somente a planta e também evitando a emergência de plantas daninhas. Porém, esse método é recomendável somente no verão, no inverno. Sendo no verão, causa danos à planta. Partindo para o cultivo, o preparo do solo pode ser feito por meio de abertura de covas ou de linha de plantio. O solo deve ser rico em matéria orgânica e também possuir alta fertilidade. No caso, a correção deve elevar o pH até 6 ou 7, elevar também a saturação de bases a 80% e o teor de magnésio deve se encontrar pelo menos a 9 milimol por decímetro cúbico. No caso de a utilização de adubação orgânica, é recomendável quantias de 30 a 60 toneladas por hectare. Dos principais macronutrientes, é feito a adubação de 50 a 400 kg por hectare de fósforo, uma adubação parcelada de potássio, onde a primeira aplicação é de 50 a 240 na linha de plantio, e a segunda dose de 50 a 120 kg por hectare por cobertura. Igualmente, é dividida as doses de nitrogênio, em que a primeira dose é feita de 60 a 120 kg por hectare no momento do plantio e de 15 a 200 kg por hectare de nitrogênio em cobertura. É feita também a aplicação de micronutrientes, no caso do boro, com uma quantia de 3 kg por hectare ou 4 kg por hectare, e são feitas por meio de pulverizações. No caso do boro, é pulverizado o ácido bórico em 1 grama por litro de água, 3 vezes durante o ciclo da cultura, e o molibdênio por meio do molibdato de amônio em 0,5 gramas por litro de água, 15 dias após o transplante e uma aplicação única. A propagação pode ser feita por meio de sementeiras ou em ambientes protegidos, utilizando assim canteiros ou bandeja de célula. Normalmente é mais utilizado as bandejas de células por facilitar o transporte das mudas, também produzir mudas mais uniformes, reduzir os danos durante o transplante e facilitar também os tratos culturais. O transplantio é feito de 30 a 35 dias após a semeadura, ou quando as mudas atingirem de 12 a 15 centímetros de altura, ou de 4 a 6 folhas definitivas. O plantio é feito tanto no inverno quanto no verão, de acordo com a cultivar. No caso, cultivares de inverno é feito de abril a junho, em baixa altitude, ou seja,
em altitudes menores que 400 metros em relação ao nível do mar, ou em fevereiro a julho em altas altitudes, acima de 800 metros em relação ao nível do mar. Já as cultivares de verão adotam-se as mesmas cotas, sendo que o plantio é realizado em agosto a fevereiro, em baixas altitudes, e de setembro a janeiro, em maiores altitudes. E os espaçamentos variam de 50 centímetros a 70 centímetros entre as linhas, e também 50 a 80 centímetros entre as plantas. Também adotados espaçamentos mais adensados, no qual é destinado à indústria, pois assim um espaçamento mais adensado produzirá floretes de 4 a 7 centímetros de comprimento, que é um tamanho ideal para a industrialização. E também é utilizado linhas duplas para o ramoso em um sistema consorciado. Agora eu passo a palavra para o Carlos Henrique, que dará continuidade no cultivo do brócolis. Dando sequência ao nosso trabalho relacionado à cultura do brócolis, eu vou ficar responsável por dar sequência ao nosso conteúdo, e agora eu vou falar sobre as pragas. As pragas mais que podem afetar com maior dano à cultura do brócolis são os pulgões, de vários tipos de espécies, e assim podendo causar maior tipo de dano por conta da sucção, da seiva e de todo o material fotossintético assim produzido pela planta durante todo o seu ciclo de produção. Os pulgões atacam em todo o ciclo, desde o início da brotação até mesmo a emergência e assim por sequência da cultura. Ele consegue fazer essa captação de nutrientes através do ataque e assim afetando o desenvolvimento da cultura. A face inferior da folha, brotações e flores, que são os focos principais por conta da alojação desse indivíduo, e também difícil controle por se ficar na parte inferior do limbo foliar. Eles, além de fazerem a sucção da seiva e de todo o material que é ali disposto dentro das células da planta, eles também inibem e também ejetam, né, toxinas dentro da planta, com que dificultem assim a resposta da planta a esse predador, essa praga, né? E com isso acabam realizando o seu ataque de maior eficiência. E favorece o capinudinho SP por conta da sua abertura. Brevicorine brassica tem a de forma áptera, que é verde acinzentado, coberto por uma camada branca cerosa, e a forma alada, coloração verde, a cabeça e tórax preto por diferenciação, e abdômen com manchas escuras, assim podendo ver a total diferença. E aqui temos a diferença desses pulgões. Vemos que ele é como se fosse recoberto por uma camada purulenta, e o outro tem o seu tórax demarcado por listras e assim demarcações, e por se tratar de um abdômen de coloração mais clara, um verde mais claro. O Myzus persica, ele tem a forma áptera, verde claro, podendo-se chegar aos estágios o rosado e avermelhado com o seu passar do desenvolvimento até a fase final. O Lipaps ericine tem a forma áptera, verde escura ou acidentado, antenas ou pernas pretas, e a forma alada, cabeça e abdômen verde escuros, o tórax verde claro. Aqui temos a diferenciação, por se tratar da diferenciação da cor das patas e antena, e a coloração mais escura, e o outro por conta do seu abdômen, diferenciação coloração mais clara. Temos a bosca branca também, que é de também grande importância em diversos tipos de culturas olerícolas. Temos a Bemisia tabaci, que é como mosca branca, né? Ela faz danos por sucção, além de fazer a retirada, né, do material da própria cultivar. A sua saliva é toxicogênica por conta de afetar o metabolismo ali, o genético da planta, e além de liberar toxinas e diminuírem a resistência da planta a esse tipo de ataque. Tem alteração de desenvolvimento vegetativo e reprodutivo, fazendo que a planta, muitas das vezes, seja menos efetiva na sua produção final, assim trazendo resultados diferentes à produção que se espera. Plantas brancas acinzentadas ou verdes ópaca, talo branco. Então,
A resposta da planta a isso, a essa toxina, né, são a diferenciação de coloração por conta da diminuição do metabolismo e da resposta da planta a esse ataque. Aqui temos a parte da liberação da ovoposição das moscas brancas e uma que já está em pleno ataque, fazendo a penetração do limbo foliar. O controle dessa praga pode ser feito por conta de armadilhas, aquelas que representam algo que colhe, e assim, no momento em que a mosca branca pousa no local, ela fique presa. Cultivares de ciclo mais curto, isso trazendo com que atrapalhe o ciclo de desenvolvimento da mosca branca. Então, você diminuindo o ciclo de desenvolvimento da sua cultura, você consegue dar uma resposta melhor da cultura em cima desse ataque. Na época de plantio, assim, podendo adiantar, ou também por fazer um pré-determinado na janela, e fazer com que a planta, assim, se diferencie do momento de desenvolvimento da praga. Proteção com telado, fazendo uns casos de vegetações, ou até mesmo algum tipo de horta telada, para que não entre em contato essa mosca branca com a própria cultura. E a seleção de mudas, por conta de fazer o controle fitossanitário, assim, evitando já ter ovos dessa mesma mosca branca em novas mudas que poderiam vir para o seu local de alocação. Também barreiras vivas, fazendo assim a proteção da primeira barreira, segurando as pragas fora do ataque da cultivar dentro do canteiro. Evitar o excesso de nitrogênio no local onde vai estar sendo feito o implante dessa cultura. Cultivar livre de plantas hospedeiras, que essas mesmo também podem trazer a ovoposição de outros locais para dentro do seu cultivo. Inseticidas biológicos, para assim não fiquem residuais, que possam afetar na parte do ser humano que vai consumir, ou até mesmo assim verifique melhor para na parte de produção, e também alguns predadores biológicos que podem se alimentar da mosca branca. E o controle químico através de produtos aplicados, assim, diversos patentes, de acordo com o que você tem no seu local. Outra praga também de bastante importância, não só dentro das culturas olerícolas, ou também de culturas em forma geral, são as lagartas. E aqui não deixa de ser algo importante por conta de afetar a desflorose parcial ou total, dependendo do número, a supressão da praga dentro da cultura. E também ela causa o consumo da inflorescência, que é o pré-formação do brócolis que vai ser comercializado. Então, assim, vai acabar gerando um abortamento, uma produção menor, uma perda na produção final, na produtividade. Tem as traças das crucíferas, que é a Plutella xylostella. Ela tem a coloração parda, formato de diamante no repouso, postura na face inferior das inflorescências, algo que dificulta também a parte de controle, né? Lagartas verde clara pelos escuros e curtos, favorece a entrada de bactérias oportunistas, por conta de fazer essa primeira raspação, né, raspagem, assim, podemos dizer, ou até mesmo se alimentando da parte mais superior ali da formação vegetal, né, das paredes vegetal e tudo mais, e com isso fazendo com que outros tipos de patógenos se aloquem ou também se alojam dentro da planta, assim, também causando danos. Aqui temos a sequência, né, mostrando a ovoposição e o crescimento periódico, tanto na parte de desfolha causado por ela, que é algo muito supressente, é algo grande relacionado a essa, e também temos o adulto para identificação no local e assim podendo evitar a ovoposição através do controle de uso de armadilhas e tudo mais, você prevendo o que pode acontecer. Temos a lagarta falsa medideira, a Trichoplus ani, a mariposa marrom, postura em camadas na fase inferior das folhas, lagarta com parte posterior mais robusta, folhas consumidas no bordos para o centro, entre nervuras, que é a maneira com que ela se movimenta na parte de alimentação assim da própria cultura, e folhas com grandes orifícios, assim causando uma grande desfolha. Se não toda, grande maioria dependendo da supressão. Aqui temos a identificação da parte do adulto e também da própria lagarta em si mesmo, né? O cururê de couve, a Assia monospior 6, borboletas com asas branco-amareladas de bordas marrons escuras, posturas em grupos na face inferior das folhas, talos inflorescentes. Algo que a gente pode prestar atenção, de acordo com a apresentação,
é ver que essas pragas, elas se alocam em locais de difícil controle, que são sempre nas partes inferiores, ou dependendo do tipo de aplicação, se não for com a microgota, que ela forma aquela cortina toda, acaba sendo uma aplicação meio superficial, por não chegar até essa parte inferior. Então, o controle deve ser muito bem feito, porque dependendo da quantidade que tiver de praga na área, pode acabar ocasionando a degradação total. Além de atacar as folhas, talos e inflorescências. Dando sequência. Lagartas com faixas longitudinais, amarelas, verde, pontuações pretas. A desfolha parcial ou total, por conta da sua supressão e ataque, né? E consome as inflorescências também, causando o abortamento ou a retirada de grande produção. Aqui temos a ovoposição na parte superior do limbo foliar, bem característico. Temos a própria lagarta em si, onde tem as características como o pelo e essa coloração mais escura pontuais. E também o seu adulto, com as bordas laterais das asas de coloração mais escura, bem característico dela. O controle pode ser feito consórcio com plantas não hospedeiras, assim fazendo com que façam ali um sistema de alopatia ou uma simbiose com até mesmo a planta do local, né? Fazendo com que assim realize o controle com melhor eficiência. Sucessão e rotação, isso seria um manejo adequado dentro do próprio cultivo, onde você, além de melhorar a quantidade de pragas, reduzir, né? Você pode também fazer a rotação para que influencie no seu cultivo e até mesmo no seu solo, ou próximas camadas assim que fiquem ali de cobertura vegetal. Também pode ser algo que favoreça, além do próximo controle. Remoção de folhas com ovos, que isso seria mais o controle manual ali, né? Do próprio. Destruição e incorporação dos restos culturais, que se é algo que retira ou até mesmo faça o soterramento dos restos culturais ali para que não houve o desenvolvimento dessa lagarta. E a adoção de vazio sanitário, que seria um período sem o próprio cultivo da cultura, deixando um intervalo de tempo para que não ocorra essa supressão da praga, né? Esses ciclos contínuos da praga dentro do local. E com isso fazendo com que a próxima safra o risco de que tenham essa praga de maior dano seja menor. Também armadilhas, onde foi mostrado antes, que podem pegar até o adulto ou até mesmo as iniciais. Com as armadilhas podem ser feitas de colagem, que através de feromônios que vão chamar a atenção da mesma, para que assim fiquem presas. Controle químico, aplicação de produtos. Inseticidas biológicos também, alguns tipos de predadores podem ser aplicados com bactérias que podem atingir ou algum tipo de fungo que afete o mesmo. E a liberação de Trichoderma petriosum, que é um predador natural, assim mesmo dos ovos dessa lagarta, para que, com assim, no lugar de produzir a lagarta, produzam novos predadores que vão se beneficiar da massa corpórea dessa mesma lagarta e assim consigam se desenvolver. E assim a liberação de novos predadores e não da continuidade do ciclo da lagarta. Já chegando às daninhas, que é algo que também influencia muito por conta de que para o manejo de diversas daninhas se usam muito a parte mecânica por conta de maior supressão em pós-emergência. Então, o período crítico é após o plantio, o transplantio, que seriam após a emergência. Tem as capinas, que são realizadas de forma mais periódica, por se tratar de uma cultura com não muita seletividade, e com isso pode se afetar a cultura, realizando também assim, de forma mecânica ou manual, a capina. Controle químico, alguns registros têm o Floxiprop e P-butil, tem grandes resultados em pós-emergência. Tem um sistema de plantio direto, ou também pode ser assim, usando aquela cobertura vegetal na área, para que assim não tenha o rebrote de novas daninhas e os bancos de sementes fiquem inativos ao solo. E redução de 50% a 70% por conta do plantio direto. Então, a forma mais eficaz perante a isso, evita também muita mão de obra, seria manter a cobertura vegetal no local, porém com o manejo periódico por conta de ter o alojamento de algumas pragas. Então, seria algo que deveria ser muito bem controlado para que não aconteça outro tipo de infestação. Tem o capim carrapicho entre as principais daninhas, né? O capim carrapicho, que é o Cenchrus equinatus, o capim colchão, Digitaria horizontalis, capim pé de galinha, Helornis indica, grama seda, Sinodon dactylon,
A papuã, que é a Braquiária plantagínea. O milho, Zé mais, que pode ser uma tiguera e é o local do seu cultivo, né? O arroz vermelho, que é a Oryza sativa. Vamos chegar agora a uma parte importante, que são as doenças dentro da cultura do brócolis. Tem a hérnia das crucíferas, que é a Plasmodioptera brassica. Ela causa a murcha das plantas, onde pode afetar principalmente a parte inferior, que fica alocada ao solo, que são as raízes, causando assim galhas, muito parecida com alguns nematóides e outras culturas. Ela tem as mudas infectadas, então o controle pode ser feito com a erradicação e adquisição de novas mudas fitossanitariamente saudáveis, sem infestação do mesmo. Implementos e maquinários contaminados fazem com que transmitam de um local para o outro e com isso afetando a novos cultivos. Solo e ar contaminados também, então é algo que afeta muito. Então, o manejo dessa doença, principalmente áreas, são muito importantes, porque a gente vê que a maneira de infecção e transmissão é muito fácil. Tanto água, solo contaminado, até o maquinário que faz uma aração no local, vai com a grade suja para outro contaminado, vai fazer a infecção do novo local e assim gerando grandes problemas. O controle, você faz uma rotação de cultivos, assim fazendo com que novas cultivares assim ajudem ao controle. Manjericão e hortelã causam um efeito antagônico a essa doença. Então, assim, algo que pode bater de frente com ela e fazer com que a supressão seja menor. Compostos orgânicos base de tortas e farelos, fazendo com que ali mudem o tipo de adequação ao solo. Substratos equipamentos desinfectados, assim como já foi dito antes, por conta da infecção ser grande, deve ser feito a lavar, né, limpar, a desinfecção de todo o maquinário que for usado no local, ou até mesmo se for algo de menor quantidade, materiais como luvas, enxadas, pás e tudo mais. Ajustar o pH do solo para maior que 7,8, para que assim tenha uma resposta melhor tanto da cultura quanto também a relação a essa doença. E os solos bem drenados, com mais areados, assim fazendo com que o microclima seja menos favorável ao desenvolvimento dessa doença. Tem a podridão negra, que é a Xanthomonas campestris, muito conhecida essa doença entre os olerícolas. Reduz a produtividade e qualidade, afeta tanto as sementes, mudas, restos culturais e estruturas de sobrevivência. Atinge desde a fase cotiledonar. Então, desde o início da cultura, ela vai estar presente ali se ela estiver no local. Então, o controle deve ser muito bem feito. Lesões amareladas em formas de V, muito parecido com alguns tipos de deficiência. Então, o diagnóstico deve ser muito preciso. Secam as folhas e provocam a queda. Então, ela causa a senescência de algo, acelera a senescência das flores, assim, perda de área foliar, dificultando o desenvolvimento, assim, fazendo com que as plantas não tenham tanta produção. Aqui temos as identificações, como podemos ver, o afeto dela é muito grande nas partes das folhas, tanto no baixeiro quanto na parte superior. E também vemos algumas características dependendo algum tipo de deficiência, onde tem a mancha amarelada e também a necrose das bordas foliares. E algumas delas, todas, a maioria delas, né, em forma de V, como foi especificado. Controle, cultivares existentes. Uso também de sementes sadias, sem a contaminação. Evitar o excesso de nitrogênio para com que assim seja menor a supressão da doença, né? Evitar o plantio adensado, para também você cortar o microclima, fator importante para grandes doenças dentro dessa cultura. Evitar o microclima para que não tenha o desenvolvimento do patógeno de maior eficiência. Então você vai favorecer essa cultura e não o patógeno. Irrigação por gotejamento por conta de não adequar também ao microclima, que é a liberação de umidade a folhas, a caules, a brotos, mantendo a irrigação apenas no solo próximo às raízes, na parte inferior, sem afetar e favorecer a parte superior, onde pode ter, não favorecer, afetar, né, a parte superior, onde pode se alocar e ter grandes danos por conta desse patógeno. Rotação de cultura, também grandes resultados relacionados a essas doenças, tanto nessa quanto nas anteriores. Queimar e enterrar restos culturais, que é a rotação, eliminação de restos culturais para que não ocorra nova infestação no próximo cultivo. Controlar insetos mastigadores, que são os que podem fazer a transmissão assim dela mesma. E eliminar plantas daninhas que podem ser locais de alocação, né? Pode ser hospedeiros dessa doença para próximos ciclos, assim fazendo um controle da área, deixando ela limpa, sem restos culturais contaminados e também controles gerais, tanto do solo quanto das plantas. Podridão mole, que é Pectobacterium corotovorum.
ela causa maceração de tecidos das folhas. É como se apodrecesse realmente a própria folha, fica algo muito desuniforme em relação à planta. Progressão até o caule, então é uma doença agressiva que começa das folhas e pode afetar toda a parte da planta. Gera um mau odor, que é característico por conta de se tratar dessa perda de estrutura, perda de vigor da própria planta. É frequente em plantio de verão e associada a ferimentos. Então, é algo que precisa de uma porta de entrada. Então, você fazendo o manejo adequado e evitando esse tipo de danos, assim, a folhas, a caules, até mesmo a novas inflorescências, ou até mesmo o produto que já está ali, você vai ter um grande controle dessa próxima contaminação, por conta dela precisar de uma porta de entrada. Aqui temos a ilustração, mostrando toda a podridão, que ela pode afetar tanto na parte do fruto, essa coloração mais escura, né, da parte do brocular, onde vai ser comercializado, e também dos caules, folhas e ramos. Então, toda a planta é afetada. E uma simples porta de entrada pode fazer com que ela se espalhe por tudo e cause essa podridão. Controle: evitar solos de baixada e mal drenados. Retirar plantas doentes, então você tirando o enfoque da área já te ajuda bastante. Destruir restos culturais. Rotação de cultura por 3 a 4 anos. Isso para o manejo depois da primeira infecção de grande porte, para que você consiga realmente suprimir novos eventos que podem causar danos muito maiores à sua cultura. Separar inflorescências contaminadas e sadias. Você fazendo um controle desse loteamento assim, você consegue fazer uma grande supressão a essa doença nos próximos cultivos. Então, fazer com que essa diferenciação e retirada não mantenham ali na área para que não gerem novos inóculos e assim deem novas chances a grandes infecções. Armazenamento em local seco, evitando também a umidade, e ventilado com baixa temperatura. Tudo indicado para você evitar o microclima, desde todas as características. Evitando o microclima do seu patógeno, você não vai favorecer ele. O controle é muito maior. Evitar ferimentos, que são as portas de entrada, como foi comentado. Controlar insetos mastigadores. Usar máscara, usar água descontaminada, desculpe, para que não ocorra também infecção com a sequência desse mesmo. Evitar o excesso de umidade, novamente, evite o microclima. E adubação e calagem equilibradas, para que você não machuque a sua planta, né? Você não agressive a sua planta, para que ela consiga ter o seu ciclo saudável e assim não favorecer as lesões, podem deixar de porta de entrada para esse patógeno. O pratinho, é o fitoplasmas, que ele habitam o floema da planta, fazem todo aquele transporte, então vai ter esse halo ao redor da primeira camada. Escurecimento dos vasos, como a gente pode ver, né, que é esse halo ao redor ali, coloração mais escura, próximo à borda da planta. Redução do crescimento, por se tratar de algo sistêmico. Altera a coloração das folhas, grande resultado relacionado ao desvio dessa produção de fotossintéticos direcionado à produção geral, né? E má formação das inflorescências, também podendo gerar um abortamento, ou até mesmo a não produção dessas inflorescências, ou até mesmo produtos de baixa qualidade. Controle: pode-se usar a cigarrinha, por conta de fazer o cigarrinha ser o vetor, né, no caso, desse mesmo fitoplasma, e assim não fazendo a contaminação da área. Então, o controle do inseto vai te ajudar também no controle do fitoplasma. E o controle de plantas daninhas hospedeiras, que podem também trazer essa doença para a nova área. Alternariose, que é a Alternaria brassicola. Ela causa necrose dos cotilédones, hipocótilo e tombamento. De forma geral, vai derrubar sua planta para que ela não se desenvolva. Lesões pequenas e necróticas de folhas velhas. Começa, então, por folhas que já estão no seu fim de ciclo, próximas senescências, podendo passar também para as novas, dependendo a agressividade da doença. Lesões concêntricas com halos cloróticos, folhas amarelecem e secam, gerando assim a nossa senescência, de forma mais rápida, né? Será a senescência. E sementes destruídas, chocas ou com micélio dormente. Então, essa doença ela ocasiona o dano na cultivar de momento e ocasiona o dano também nas próximas, por conta de afetar as sementes. Então, seria uma de corte duplo de ciclo. Ela vai conseguir cortar o ciclo de agora e ainda atingir também, dependendo da sua supressão, o próximo ciclo também afetando as sementes.
Aqui temos os danos muito aparentes, tanto as colorações cloróticas amareladas, também como as polidões centrais. Controle, através do controle químico, a aplicação de fungicidas, incorporação de restos culturais, fazendo assim revolução do solo com o tempo, rotação de culturas por 2 meses, para diminuir a supressão da mesma com outra cultura que não seja afetada, e quebra-ventos para que assim você diminui a transmissão, as infecções. Você fazendo a quebra de vento ali, você elimina que venham novos inóculos. Agora vamos chegar aos nematóides. Galhas e inchaço nas raízes, que podem atingir, né? Muito parecida com as doenças iniciais apresentadas. Nanismo de planta, por conta de fazer aquele interrompimento nos vasos transmissores da raiz para o resto da planta, faz com que a planta seja pequena, assim, sem vigor. Gera amarelecimento e murcha, que é algo muito específico, né? As reboleiras causadas pelos nematóides em muitas diversas culturas. Falhas no estande. Plantas morrem, então fica aquelas falhas, as conhecidas reboleiras. E também, por conta disso, desse ataque dos nematóides, você tem como porta de entrada para novos patógenos, assim, afetando a planta em novos ciclos por conta de danos causados por ele. Então, seja uma porta de entrada para os patógenos e assim afetar ainda mais a sua planta. Temos nematóides da glógena, nematóide das galhas, são o Meledógena incógnita, o Javanica, o Apla, o Arenaria e o Retenrolobe. E assim, aqui é uma ilustração muito específica. A gente vê na primeira imagem como afeta a raiz, algo como se fossem uns tumores. Já na raiz secundária ali, a gente vemos a raiz fasciculada, algo muito padronizado, finas, espessas, finas e compridas. A outra a gente vê os tumores, né? Algo muito específico e muito fácil de ser identificado. Dilencos de Psace, Patilencos penetrans e Rotilencos reniformes, que são outros que podem afetar também a parte aérea da cultura do brócolis. Controle dos nematóides nessas áreas. Pode ser feita rotação de culturas de forma padronizada, como muitas culturas já vêm, como esse resultado de rotação de culturas é algo muito melhor, né? O alcave também pode ser utilizado. O uso de plantas antagonistas, que podem gerar alelopatia com esse mesmo local e fazendo que essa liberação de novos metabólicos ao solo, que podem assim diminuir a supressão do mesmo nematóide, e cultivares resistentes em áreas. E também utilizado muitas áreas usam rotações com crotalárias para assim um controle do melhor do nematóide. E muitas crotalárias têm respostas muito positivas a diretos tipos de nematóide de diversas raças. Inflorescência e brotações laterais. A exposição à temperatura acima de 25 graus pode gerar doença. Formação de pequena cabeça em vez de flores e folhas. Competição com inflorescência principal pode ser aproveitada. Você tem a menor produção por conta de ser laterais, porém ela vai ser mais agressiva do que a central e porém vai ser pequena. Então o seu resultado pode ser utilizado, porém o custo, né, o mercado dela vai ser menor. Aqui temos o resultado. Elas aumentam as laterais e a central fica inapta. Olho de gato. Já é altas temperaturas, abertura prematura das pétalas e botões florais, faz com que adiante a iniciação floral do cultivar. Pontuações amareladas na cabeça e inflorescências descartadas. Então você inicia muito precocemente a iniciação floral, porém ela não se mantém. Aí você acaba tendo descarte ou até mesmo o abortamento da mesma. Folhas e brácteas na inflorescência. Torna a planta rígida e inapta na comercialização. Déficit hídrico e altas temperaturas geram isso. Revertem a fase reprodutiva para a vegetativa e diminui a cabeça. Então, você tem um ciclo inverso. Faz com que a planta fique naquele estágio vegetativo por muito tempo e esqueça da produção. Então, com isso, o seu ganho nutricional ali na parte de formação vai ser menor. A planta não vai ter aquele ímpeto de formar o produto, né? Ela fica mais viável em formar parte vegetal, parte vegetativa, e fica longe de se fortalecer na parte do fruto, né? O próprio brocular. É que a gente tem a iniciação.
As folhas ao redor são maiores do que até mesmo para o brocular, como a ilustração mostra. Caule oco. Altas temperaturas, baixa precipitação, baixa umidade relativa do ar, espaçamento muito amplo e irrigação deficitária. Então, aqui a gente vê primeiro inicial, falta de água, gera esse caule oco, a planta fica túrgida, ela perde a turgidência dela, na verdade. E com isso ela acaba tendo caule oco, que é um resultado, né, a esse déficit. Também a deficiência de boro gera a esse problema. E também os caules têm menos elasticidade. Então, o crescimento do caule se limita, fica algo deficitário por conta dos manejos anteriores serem mal feitos, ou até mesmo influência do clima. E com isso não gera o caule total, o caule oco. E aqui a gente tem a ilustração. Essa perfuração ao meio da produção, né, ao meio do caule. Botuning, que é o florescimento precoce. É a exposição prolongada a temperatura abaixo de 10 graus Celsius, déficit hídrico e baixa fertilidade. Então, vemos que tudo que for de menos para essa cultura vai gerar algum tipo de doença, ou algum tipo de resposta negativa dela, né, no caso. Então, vemos que ela floresce precocemente todas as vezes que a temperatura diminui, a gente vê que a inflorescência dela se adianta, e isso pode causar abortamento por não fazer parte do ciclo certo. E isso também dificulta na produção e faz com que a planta não se desenvolva. E aqui a gente tem as formações. Vemos as formações florais, as pétalas ao meio de algumas da próxima ocular se iniciando. Então, com isso, se vê que o resultado pareio, o resultado padrão, né, para essa inflorescência, acaba ficando desigual, fica algo desigual e não se tem um padrão de produto. Vamos chegar a uma parte importante da cultura do brócolis, que é a colheita. Porque, sendo uma cultura sensível, a colheita é manual, os horários são indicados, horários mais frescos, iniciais ao dia ou finais do dia, para que assim ocorra um momento ideal de colheita, não perca a umidade, e assim se mantenha um produto muito bom. Inflorescência com crescimento pleno, assim, então algo periódico é indicado para esse tipo de cultura. Uniformidade nos botões florais, que é analisado também para a condição de classificação do produto. E aí também é utilizado embalagens plásticas para assim o transporte e distribuição para o comércio. Produto ramoso, 90 dias, uso para a primeira colheita. Colheita sucessiva, dependendo do seu ciclo, também produção da planta. A colheita vem a 3 a 4 meses, de 7 a 10 dias durante esse tempo, são um tempo determinado para a colheita. E inflorescência única de 90 a 130 dias, que a única cabeça é grande, com um corte na base da primeira folha, para assim ter um padrão de produto e algo também que também ajude na próxima brotação. E também se colhe-se as laterais para o cultivo, o consumo inativo, natura, algo específico. A classificação é direcionados ao galpão de embalagens, aspecto visual, também é o característico, né, porque é o que fica à vista ao mercado, ao consumidor. Se vê muita uniformidade, porque é algo que se deseja muito, essa florescência padrão, que é esse desenvolvimento padrão do próprio brocular, para que seja um produto de boa característica. Eliminação das defeituosas, então o rigor na classificação é muito alto. E de grande importância, lotes homogêneos, por conta de se tratar de transportes para outros locais e tudo mais, se leva em consideração os blocos homogêneos, os lotes homogêneos, para que assim tenha uma qualidade de produto melhor e acrescente o preço, né? Acrescente valor ao seu produto. O armazenamento. Tem alta taxa respiratória, o brócolis, e com isso tem a interferência tanto da temperatura, tanto do local, para não ter perda de água, perder a turgidência dele, fica algo feio. A temperatura influencia na deterioração, então dependendo da temperatura vai se degradar mais rápido ou não. Temperatura de 0 a 5 graus, como indicado, para que ela esteja estável, mantenha-se a sua respiração mínima possível e também a deterioração mínima possível, algo que se preserve. Umidade cerca de 95% para que não ocorra a perda de água para o meio e evitar perda de água, gases e injúrias físicas. Então,
todo manejo é adequado para que ela se mantenha vistosa, bonita e de boa qualidade para o consumo, por se tratar de algo sensível à temperatura, ao local, à umidade e todos os outros tipos de manejo, tanto de transporte por conta dos danos. Aqui a parte de suporte, né, o tanto que ela aguenta a sua deterioração. Sem refrigeração, aguenta 2 dias. Ela tem perda de peso, perda de cor e ação das enzimas oxidativas. Então, ela começa a se autodegradar com o tempo, sem a refrigeração em lugares abertos. Conservação de geladeiras domésticas aguenta até 4 dias por conta da temperatura ser menor às câmeras frias ou até mesmo os armazenamentos frios dos supermercados ou locais de revenda. Inflorescência única mais tolerante. Então, a que for ramosa se degrada mais rápido, de inflorescência única se mantém mais tempo degradável, né, indegradável, tendo menor perda, por conta de ser algo único e também maior. A industrialização. A inflorescência única, ela tem coloração verde escura, são compactadas, ela tem boa granulometria por se tratar de algo padronizado, tamanho médio de 300 a 400 gramas, dependendo o seu nível, né, sua classificação. Normalmente tem diâmetro de 12 a 15 centímetros por conta de classificação de uso. Para congelamento, padrão é de 4 a 10 centímetros, algo menor do que para consumo, para venda de cabeça única, como foi explicado anteriormente. Recepção, seleção e pesagem da matéria-prima, assim, quando chega ao local, é feita toda a fiscalização, toda a questão visual é olhada também, então a resposta tem que ser boa. Primeira lavagem, resfriamento logo sequência, algo que tem que ser muito rápido por conta de ser uma cultura sensível. E a segunda lavagem, sanitização e enxágue, que é a final, para que já vai ser aquele produto que vai para revenda. Aqui temos a industrialização, tem a centrífuga e secagem para que tire a água e umidade muito excessiva, para que não também ocorra a degradação da mesma. Embalagens secas, etiquetagem, que é algo de qualidade, os selos de comprovação, de fiscalização. E armazenamento e distribuição em sequência. E tem a comercialização. Tem consumo in natura, que tem a inflorescência única, ela é verde escura, são as compactadas. As granulométricas, peso 300 a 400 gramas, diâmetro 2 a 15. Esse é um padrão para a comercialização das inflorescências únicas. Na Amazônia Central, faz a comercialização da ramosa piracicaba, que geram até 5 colheitas. As centrais de abastecimento, inflorescência única, vem em caixa de plástico, em de 8 a 12 cabeças, que são um manejo adequado para a mesma por conta do seu porte. E o transporte, que são as folhas para proteção, longas distâncias, que são feito todo o manejo para que não ocorra o dano por todo esse processo de logística. Tem maiores gastos por conta de todo esse processo de proteção, de manejo, de cuidado. Bandeja de poliestileno com filme plástico, tem toda essa proteção e embalagem de qualidade. E isso também acrescenta ao preço, né, dos maiores manejos. Resfriado rapidamente após a colheita, para com que isso você estabilize a sua resposta oxidativa após colheita, para que você mantenha maior tempo sem degradar o seu produto. E armazenagem de 0 a 5 graus como padrão, como foi explicado, tanto na câmara fria de transporte, como na câmara fria de alocação do supermercado, onde vai ser revendido.